Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando mais um trabalho na noite de hoje. Ela pede você, então. O trabalho hoje é de perguntas e respostas. Esperamos atender, pelo menos parcialmente, a expectativa daqueles que perguntaram. E a gente, sempre que inicia esse trabalho, diz que não temos nem a verdade absoluta, nem a última palavra. Tudo na vida é dinâmico e ninguém tem o privilégio de ter, sobre qualquer assunto, a última palavra. Isso aí pertence às instâncias superiores, pelo menos no meu caso, estou muito longe, mas muito longe desse patamar. Então, o que nós fazemos é um esforço de responder as perguntas que nos fazem, e aí temos sempre a ajuda da espiritualidade, evidentemente, os companheiros, todos nós consultamos, para que não fique uma resposta muito capenga, né? Mas a gente diz também sempre que é para estudar, né? É estudando e a gente aprende. Não é só ouvindo respostas de A ou de B ou de C, que aquilo entra pelo ouvido, sai pelo outro, e a pessoa continua com a necessidade de perguntar. Mas vamos fazer o que estamos fazendo aqui hoje. E, como sempre, iniciamos nosso trabalho com a prece inicial, que vai ser feita pelo companheiro Fernando Veloso. Boa noite, amigos, a todos que nos assistem. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estamos unidos e reunidos em Teu nome, com a firme intenção da divulgação da Tua palavra de vida eterna. Somos gratos por essa oportunidade e esperamos que outras como essa nos sejam dadas. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Bom, começamos com a pergunta número 1, que é a seguinte: quais são os principais livros, por ordem de importância, que devemos ter, que devemos ler e estudar para aprender a doutrina espírita? Veja bem, muitas vezes essa questão é muito particular. O livro de maior importância para uma pessoa pode ser um não tão lido, no caso da própria doutrina, porque às vezes é um livro que toca a pessoa. Só para aquela pessoa, aquele livro é o mais importante. Entretanto, com relação à doutrina, nós temos uma base. A base é a codificação kardeciana. E o principal é o Livro dos Espíritos. A própria codificação, os demais livros, eles estão baseados no Livro dos Espíritos. Então, qualquer assunto de espiritismo, qualquer obra, seja lá de quem for, se não tiver por base o Livro dos Espíritos, essa obra é suspeita, que não tem cabimento uma obra espírita não ter base no Livro dos Espíritos. Então, para quem está começando e pergunta por onde eu começar, quais são... A pergunta é importante. No caso, a gente tem que ser de baixo para cima. Partir da base para o acabamento. Então, para mim, o mais importante para quem começa no Espiritismo é ler a introdução do Livro dos Espíritos. Aí está a chave de você até começar a ler. Porque não adianta, a pessoa nunca teve contato com o Livro dos Espíritos, pega o livro, vai para a pergunta número 1. Fica na página 55. O que está para trás, a introdução, é a base da base. Então, para mim, esse é o principal texto que aquele que quer
aprender espiritismo deve ver. E digo mais, quem lê o livro do Espírito 15, 20 vezes, é obrigatório ler a introdução, porque ali tem as informações daquilo que a pessoa vai encontrar. Portanto, a base é o livro dos Espíritos, a codificação. E Kardec tem, além desses 5 livros, tem mais um outro Obras Póstumas, que foi feito em sua homenagem, e tem 12 anos de revistas espíritas, 136 exemplares, compilados hoje em 12 livros, né? Cada um deles com 12 revistas. Mas não ficamos só por aí. A literatura espírita são milhares de livros. Então, Kardec é a base. Agora, tem autores que são de um inestimável valor, por exemplo, Leon Denis. Leon Denis, as obras dele, pelo amor de Deus, O Problema do Ser, do Destino da Dor, Cristianismo e Espiritismo. Quem lê esse livro vai ver o que é que ele diz. Depois da morte, o grande enigma. Então, além desses dois, tem as obras de André Luiz. E são verdadeiras revelações do que acontece no plano espiritual. Emmanuel. Enfim, na medida que a gente vai lendo, pelas citações, vai vendo as referências e vai chegando àqueles autores que realmente merecem a nossa leitura. Entretanto, um conselho que eu dou, pelo amor de Deus, entrar na internet para procurar literatura espírita, você encontra de tudo quanto é bom e tudo quanto é ruim. Então, nós temos, só nas obras de André Luiz, Emmanuel, o que veio através de Chico, de Valdo, livros para você ler durante 20 anos. E na medida que você vai lendo, você vai vendo citações, e essas obras são, evidentemente, de grande valor. Então, o importante é que a pessoa entenda que o livro espírita, por exemplo, um livro bem simples, o Evangelho, não é para ler e depois, enjoei de ler. Aqui não é um livro para a gente ler sempre, sempre, não como fanático, mas ler sempre. Porque aquele é um manual de conduta, de vida. E qual é a pessoa entre nós aqui, encarnados, que não, está ali o Evangelho, não tem mais o que ver, não? Tem, sim. Você vai ver o livro dos Espíritos, a gente lê várias vezes e está tendo a impressão que está vendo aquilo pela primeira vez, porque a mente vai abrindo e aquilo que a gente leu antes simplesmente leu, mas não fixou, não entendeu. Então, não é a quantidade, mas é a qualidade. Ler, sem pressa de terminar, enfim, para que você possa aprender. E outro detalhe é o seguinte: o que é que você quer como espírita, né? Porque tem gente que quer, muitas vezes, ler uma obra em busca de uma solução para o seu problema. O livro que eu citei, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele não vai resolver nem o problema de crise existencial, nem do destino de ninguém, nem da dor de ninguém, porque é outra história. Então, se você quer ser uma pessoa que conhece o espiritismo, então comece por Kardec. E depois, a sua própria intuição, a própria circunstância vai levando a você escolher tais e tais obras. De modo que você vai ter... Não, esse é o meu preferido, mas todos são de excelente valia, com exceção daqueles que a gente... Bom, aí tem mais um detalhe. Com o tempo, você aprende a separar o joio do trigo, porque é uma realidade. Na própria literatura espírita, tem coisas boas
e tem coisas que não são muito boas. Evidentemente que a gente precisa saber tirar um do outro para poder realmente se alimentar daquilo que realmente vai nos engrandecer. Porque tem muito, em todo canto tem gente que é... Picareta é um nome muito forte. Intrusos, né? Pessoas que acham que sabem, muitas vezes copiam do outro, botam uma capa bonita, um nome diferente, mas não tem conteúdo, é simplesmente cópia da cópia. E cada um, evidentemente, vai, com o tempo, aprendendo a separar o joio do trigo, que também existe, infelizmente, na literatura escrita. Vamos para a pergunta 2, que vai ser Fernando Guimarães. Ok. A pergunta 12 é a seguinte: onde iremos viver quando desencarnarmos? Jesus já dizia na sua época que a casa do Pai tem muitas moradas. Vai depender da nossa reforma íntima, da nossa conduta, da maneira de a gente viver. Se estamos aqui na Terra para aprimorar o nosso conhecimento e evoluir. Na medida que evoluímos, a gente vai aprendendo e vai, naturalmente, procurando o nosso caminho. Esse caminho é extenso, porque muitas pessoas pensam que a vida termina aqui, e não é. A vida continua do outro lado da vida, que é o espírito. Então, a vida é muito, muito importante aqui e mais importante do outro lado. Porque na medida que a gente fizer a nossa reforma íntima aqui, consertar, por isso estamos hoje reencarnados na Terra, para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa melhorar, mudar a nossa postura, a nossa conduta, ser mais humilde, ser mais caridade e tudo mais. Isso é que vai nos levar para um lugar mais tranquilo, mais sereno, de acordo com a nossa conduta aqui. Porque se a gente vive aqui como Deus jogou batata em cima da terra para criar, com certeza absoluta não chegaremos lá. A gente tem que reconhecer que somos espíritos inteligentes, que moramos aqui na Terra, que Deus nos colocou aqui para o nosso aprendizado. E nosso aprendizado é muito importante na nossa convivência do outro lado. Por isso que a doutrina espírita é muito clara nesse aspecto: reforma íntima, mudança de postura e de conduta. Porque na medida que a gente vai sendo mais humilde, vai sendo mais humano, a gente vai se melhorando, com certeza absoluta. Nosso desencarne, merecemos ter um plano mais elevado, mais sublimado. Que se a gente não procurar, neste momento que a gente está vivendo na Terra, procurar aprender, reaprender o que a gente já esqueceu lá do passado e aprender neste momento, com certeza é mais uma reencarnação perdida. Não de todo, mas na medida que hoje nós temos mais conhecimento por sermos espíritas, então isso nos pesa mais a nossa maneira, a nossa conduta, a nossa maneira de viver é muito importante para a gente conviver com todos, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, procurando ser mais humilde, mais fraterno, mais amor. Foi isso que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Infelizmente, a humanidade ainda está marejando, não está procurando modificar a sua maneira, a sua conduta de viver. Ser mais humilde, mais caridoso, mais caridade, enfim. Na medida que a gente vai se aprimorando, vai melhorando, com certeza absoluta, nós vamos galgar planos mais superiores do que esse plano de terra, porque aqui é ranger de dentes e choro, é lágrima mesmo. Quando a gente vê tanta gente ainda faminto, tanta gente passando fome, tanta gente dormindo na rua, tanta gente ainda desprezada, então a terra ainda é complicada. E a gente precisa melhorar para que possamos, por merecimento, ter um plano mais elevado, por merecimento, porque lá não tem disso. Lá você não compra ninguém. Você tem que fazer aqui para poder merecer o lá. Então, é muito importante, a hora que a gente tiver de passar para o outro lado da vida, desencarnar, que a gente leva na nossa bagagem coisas construtivas
e positivas da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral. A caridade acima de tudo. Preconceito com ninguém. Então, é isso que a gente tem que trabalhar em nós. Procurar não ter preconceito, procurar melhorar sempre, porque a oportunidade que a gente tem é essa. Muito amor para todas as pessoas, sem ter nenhum preconceito. Nem as pessoas que pensam diferente da gente, que têm outros tipos de religiões, e, por sermos espíritas, não somos melhor do que ninguém. Somos iguais a todo mundo. A única coisa que nos favorece é que a gente tem na mão a bagagem para que a gente possa consertar, para que a gente possa melhorar. Isso é muito importante, porque, na medida que você melhora, no nosso desencarne, a gente vai galgar planos mais elevados, melhores do que esse plano da Terra aqui. Com certeza absoluta. Agora, vai depender de cada um de nós. Cada um de nós. Principalmente nós que temos um pouco mais de conhecimento daquele que está lá fora que não tem. A nossa responsabilidade cresce mais em conta isso. Porque eu tenho conhecimento, Fernando Veloso tem, Paulo tem, Luiz Guimarães tem, Márcia tem, todos nós que estamos caminhando nessa direção tem. Então, nós não podemos cometer mais erros berrantes. Perfeito nós não somos ainda, porque se fôssemos perfeitos, a gente estaria num plano mais elevado. No entanto, a oportunidade que Deus nos deu agora é aproveitar nossa reencarnação, procurar modificar essa maneira nossa de viver e ser mais amor. Amor mesmo, amor que Jesus nos ensinou. Não um amor de mulher para marido, nem marido para mulher, nem mesmo a filhos. É diferente, é um amor universal. Estou falando aqui de um amor geral. E a gente ainda tem essa dificuldade de amar as pessoas, colocar no coração da gente que aquelas pessoas são nossos irmãos, à luz da criação de Deus, à luz da criação divina. Então, é muito importante nós aproveitarmos essa reencarnação, que a outra a gente não nos lembramos, com certeza perdemos tempo, e hoje Deus nos deu a oportunidade de ter um pouco mais de conhecimento e aplicar esse conhecimento em prol de nós mesmos e em prol de outrem. Isso é muito importante. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu nessa reencarnação para que ele possa merecer, por merecimento, planos mais elevados. Então, a pergunta, onde iremos quando desencarnarmos, vai depender da nossa mudança de postura, de conduta, da nossa maneira de viver, toda a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, porque espíritos puros ainda estamos longe de alcançar, mas vamos chegar lá uma hora, se Deus quiser. Pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, até 500 anos, mas um dia chegaremos a sermos espíritos puros, mas vai depender de cada um de nós. Fazer o nosso trabalho, fazer a nossa caminhada, a caminhada do amor, da caridade do nosso próximo. Então, essa oportunidade nós temos, vamos aproveitar, porque talvez outra não teremos. Como já perdemos na nossa reencarnação passada alguns lances dessa maneira, vamos aproveitar agora. Nós temos mais conhecimento, né? Nós temos ido ao centro espírita, temos assistido às palestras, tendo o livro dos Espíritos, o Evangelho, e tirar o aproveito desses ensinamentos. Porque, na medida que a gente vai aproveitar esses ensinamentos, a gente gradativamente vai mudando a maneira da gente conversar com os outros, a nossa conduta, a nossa educação, tudo isso faz parte da nossa elevação espiritual. Então, é essa resposta que eu estou dando. Tenho certeza que os amigos também vão concordar comigo, porque se assim não for, estamos perdendo tempo. Passa a palavra. Agora com o companheiro Fernando Veloso. Boa noite, pergunta amigos. número 3. Boa noite. A pergunta número 3 foi elaborada da seguinte forma: quem decide que o espírito deve reencarnar em tal período? Repetindo, quem decide que o espírito deve reencarnar em tal período? Ora, amigos,
E se tratando de espírito, de espiritualidade, não existem regras fixas, regras gerais. Tudo depende de cada caso. Ou seja, cada caso é um caso. Lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec interroga quantas vezes nós temos que reencarnar. E o Espírito de Verdade responde tantas quantas necessárias. Por quê? Cada um de nós tem uma história de vida. E se cada um de nós tem uma história de vida, essas situações se adaptam a essas histórias de vida. Então, nós temos, por exemplo, mais uma vez, falando do Livro dos Espíritos, na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, uma escala espírita, classe e ordem dos espíritos. Então, aqueles mais atrasados, menos evoluídos, muitas vezes, eles não têm nem noção da necessidade da reencarnação. Muitos deles, ao retornar à vida espiritual pela sua condição, vão para aquelas regiões chamadas de umbralinas, regiões de sofrimento e de dor. E muitos deles, por série de religiões onde se prega a existência do céu e do inferno, ao se ver naquela zona de sofrimento, acham-se, entendem, estar no inferno e que dali não vão mais sair. Acontece que existe um grupo de Nosso Lar, e quem leu a saga de Nosso Lar sabe disso, é o segundo livro que fala dos mensageiros. São grupos que vão exatamente a essas zonas umbralinas resgatar aqueles espíritos que necessitam de uma reencarnação. Então, para quem já tem um adiantamento relativo, sente a necessidade de reencarnação e solicita reencarnar. Tem informação das suas encarnações anteriores, sabe quais são as suas necessidades e solicita reencarnar para vivenciar situações que vão fazê-los evoluir através de provas e de expiações. Entretanto, para aqueles menos evoluídos, como eu disse anteriormente, não tem sequer a noção da necessidade. E aí, para esses, a reencarnação compulsória, ou seja, eles são induzidos e encaminhados, podemos dizer até, à força para uma nova encarnação. Nós já fizemos referência aqui em outras oportunidades de um relato de Chico Xavier, quando contou que numa das viagens ao astral que ele fazia na companhia de Emmanuel, ele se deparou com uma situação que o deixou bastante preocupado. Eram milhares e milhares e milhares de espíritos sendo preparados para uma reencarnação compulsória, espíritos altamente comprometidos. E a quem estava sendo dito que aquele seria a última oportunidade no planeta Terra. Por quê? Porque nós estamos numa fase de evolução. Nós estamos vivendo uma transição planetária. E aqui só ficam aqueles que tiverem condição de acompanhar esse novo momento que o nosso planeta está vivenciando. Então, aqueles milhares e milhares que aqui chegaram compulsoriamente, se não se modificaram através de reforma íntima, mudança de comportamento, etc., certamente, na próxima encarnação, não foi mais aqui no planeta, ou não será mais no planeta Terra, e sim em planetas compatíveis com a sua condição. Então, o que determina a reencarnação é a nossa condição de evolução. Tudo
depende de nós. Na vida, tudo depende de nós. Insisto e repito, não existem regras absolutas. Não. Existe, sim, a condição de reencarnação. Agora, quando e onde depende da nossa evolução. Insisto e repito, os mais evoluídos solicitam, inclusive na escolha das provas, pelas quais necessitam passar. Os menos evoluídos, esses sim, virão para cá compulsoriamente e, em fracassando novamente, serão encaminhados na próxima oportunidade reencarnatória para mundos compatíveis com o seu grau de evolução. Passo a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 4. Boa noite. Pergunta 4. Em uma cirurgia, quando tomamos anestesia, o espírito é forçado a sair do corpo? Inicialmente, vamos falar o que acontece com o corpo anestesiado. Na anestesia geral, o anestésico age no cérebro, bloqueando o estímulo doloroso. O paciente perde a consciência em poucos segundos. Em estudos, descobriu-se neurônios responsáveis por induzir a anestesia, e esses mesmos neurônios também induzem ao sono. Incomodando-os, os pesquisadores identificaram neurônios que se tornavam ativos quando o anestésico isoflurano, é um tipo de anestésico, era administrado aos animais. O interessante é que esses neurônios se ativavam poucos segundos antes dos animais se tornarem inconscientes, o que sugere que tais neurônios são responsáveis por iniciar o processo de anestesia. Então, utilizando técnicas avançadas, com vírus modificados e laser, os pesquisadores descobriram que os neurônios ativados durante a anestesia fabricavam vários hormônios, os quais já sabíamos estar envolvidos nos mecanismos do sono. Por exemplo, peptídeo antidiurético, dinorfina e galanina. Vamos agora para sono e sonhos, na visão espírita. Allan Kardec diz que o sono e o sonho são como fenômenos de emancipação da alma. Eles são indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito. Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Livro dos Espíritos, questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Resposta: é como se perguntasse se o encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este, quanto mais denso seja o seu corpo físico. Na questão 401 do Livro dos Espíritos, nós temos: durante o sono, a alma repousa como corpo? É uma certa repetição. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Na questão 402, continuando: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, quando o corpo repousa. Acreditam ter o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Continuando, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo que se desligaram da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que eles são superiores. Com estes, viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na Terra, ao mundo espiritual.
Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Ao dormirmos, nós nos desligamos parcialmente, é uma espécie de morte temporária, entre aspas. Livro dos Espíritos ainda, questão 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Basta um simples cochilo, onde nós afrouxamos as tensões no próprio corpo, que nós podemos sonhar. Um comentário de Allan Kardec. É assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Voltando à pergunta, em uma cirurgia, quando tomamos a anestesia, o espírito é forçado a sair do corpo? Resposta: o espírito nunca será forçado a nada. O livre-arbítrio lhe confere esse direito. Como ser inteligente da criação, ele pode escolher o que fazer. Pode, sim, ser influenciado, mas jamais obrigado a fazer o que não lhe seja por vontade própria. Passa a palavra. Paulo, pergunta 5. Boa noite a todos. Pergunta número 5. O espírito sabe que a hora da morte está próxima? Existe uma preparação prévia? Certamente a pergunta se refere ao espírito encarnado, né? A pessoa falou que se o espírito sente, né? A hora da morte está próxima, se existe algum tipo de preparação. Algumas pessoas sabem e algumas outras pressentem. A maioria não sabe. Deus é tão perfeito, tão misericordioso, que se todos nós soubéssemos previamente, provavelmente nosso livre-arbítrio ficaria, de certa forma, travado, ou viveríamos de forma melancólica, especialmente se já tomássemos conhecimento que teríamos pouco tempo em termos de existência encarnada, né? Os poucos que sabem, geralmente são grandes médiuns, pessoas preparadas, né, pela própria conscientização, pela sua evolução, e elas meio que já se preparam de forma menos turbulenta, se preparam de uma forma mais calma. Os que pressentem são aqueles que sabem que o seu corpo já se encontra com uma certa fragilidade, né? A saúde já não é mais a mesma. Então, alguns pressentem, imaginam, por conta do cansaço da própria matéria. Mas há uma outra situação que a gente pode ilustrar em relação a esses outros poucos que pressentem quando o seu espírito protetor, de certa forma, intui, né, que aquele ciclo no mundo material pode estar acabando. Mas o comum, meus irmãos, é a maioria de nós não ter a noção precisa de quando nós vamos desencarnar, né? A melhor preparação prévia, eu acho que para qualquer pessoa, estando ela na condição de saber, pressentir ou não saber, eu acho que isso aí vale para todos nós, eu penso que é viver bem. A melhor preparação indicada para desencarnar bem é viver bem. E o que é viver bem? É viver bem materialmente falando, financeiramente falando? Não. Mas fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance, se melhorando como pessoa. A gente fala tanto, né, em reforma íntima. Se melhorar como pessoa, desenvolvendo os bons sentimentos do coração, principalmente o amor. Praticando esses bons sentimentos. Não basta a gente sentir, né? Ter boas intenções, é preciso que a gente exercite. Combatendo os nossos pensamentos e as nossas atitudes ruins, negativos, o bom combate, como disse o apóstolo Paulo, né, de Tarso. Estudando as nossas imperfeições. Primeiro a gente precisa conhecer as nossas imperfeições, né?
E nós somos tão vaidosos, tão orgulhosos, tão narcisistas, que temos a maior dificuldade, né, de identificar as nossas imperfeições. E fazendo esse bom combate diário, devagarzinho, dias, meses, anos, a natureza não dá saltos. Né? Combatendo essas más inclinações e adquirindo conhecimento também. Como nós sabemos, a evolução é moral e intelectual. Então, para a gente atingir a condição de espíritos puros, embora a gente está analisando a questão do desencarne, né, das migrações e transmigrações ao mundo espiritual, mas para a gente desencarnar bem, chegar ao plano espiritual de uma forma mais tranquila, menos turbulenta, e para a gente um dia atingir a pureza espiritual, é necessário que a gente viva bem. Né? E essa vivência, como sabemos, é preciso que a gente se esforce para ver esse desenvolvimento moral e intelectual. Então, a gente não vai atingir a condição de espíritos puros um dia sendo apenas bom e ignorante. E nem sendo intelectual e com o coração cheio de sentimentos negativos. A gente precisa das duas condições, né? Ser bom e ser intelectual. A sabedoria é atingida dessa forma, né? Eu costumo dizer que a sabedoria é a inteligência voltada para o bem, principalmente para o bem coletivo. Isso é sabedoria. Tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábios. Então, quem vive bem, meus irmãos, desencarna bem. Eu lembro que eu cheguei caminhando para Jesus com 19 anos. Mas antes de eu estar assiduamente caminhando, eu tive uma fase católica na minha adolescência. Fui católico na adolescência, praticante. Mas, esporadicamente, eu ia com meu pai à federação. E eu lembro que um dos oradores costumava, ao fechar a sua exposição, desejar uma boa morte, né? Ele costumava desejar uma boa morte, um bom desencarne. E eu faço essa ponte, né, com o que a gente acabou de analisar. Quem vive bem tem uma morte biológica menos complicada, né, e tem um desenlace mais tranquilo. Quem vive bem, desencarna bem. Desencarnar bem é voltar ao mundo espiritual com a consciência em paz. A gente só volta ao mundo espiritual com a consciência em paz, como a gente analisou. Fazendo todo o bem que está ao alcance, educando a si próprio e evoluindo intelectualmente também. Para os grandes missionários, aqueles que têm consciência do tempo em que passarão aqui e do momento do seu desenlace, uma prece já é uma preparação natural. Para aqueles que têm a consciência, têm já a certeza, a convicção do momento em que vão voltar à pátria espiritual, quando eles sabem disso, uma oração, uma prece, já é uma espécie de... é um prelúdio do retorno. Passa a palavra. Pergunta 6. Como Jesus passou a sua mocidade? Naturalmente. Jesus, a gente sabe, foi o espírito mais evoluído que já passou por aqui. A sua natureza espiritual incontestável. Porém, ele nasceu pelas vias normais. Teve uma criança, foi uma criança normal. Ia ao banheiro, fazia xixi, tomava banho, brincava, corria. Tudo que uma criança fez na sua época, menos celular, que na época não tinha, ele fez. Corria pelos lugares, enfim. Uma infância, uma juventude normal, até porque não era ainda o tempo dele começar o seu trabalho. E ele não iria, embora ele tivesse uma ligação permanente com Deus, ele não ia chocar o povo com 5, 6 anos de idade fazendo mágica, digamos assim. Então, ele levou uma infância normal, natural, como qualquer outra criança. E a prova disso é que ele não começou o seu trabalho na cidade onde cresceu, viveu e cresceu.
Quando ele retorna a Nazaré, teve a maior decepção. Por quê? As pessoas o conheciam como filho do carpinteiro, ele ajudava o pai, enfim. Naquela vida cotidiana de qualquer criança, de qualquer jovem. Aí ele chega falando de coisas transcendentais, pregando uma doutrina. As pessoas ficaram encantadas, mas ao mesmo tempo intrigadas. Mas quem é? Não é fulano que é filho do carpinteiro? Quem é? Como é que ele adquiriu esse conhecimento? Então, a prova de que ele teve uma infância normal. Porém, a sua natureza espiritual, todos nós sabemos que é o espírito mais puro que já passou por aqui. Entretanto, só na época certa é que ele realmente começou a sua missão. Então, pensar que Jesus, quando criança, caiu mais... Não, uma criança como outra qualquer. Nada diferente. Nós aqui, às vezes, ficamos imaginando, e tem gente até que acha outras coisas que não vamos citar aqui, mas o fato é que, como espírito encarnado, como espírito maior que já passou por aqui, mas num corpo normal, como os nossos, evidentemente, pela sua superioridade espiritual, evidentemente, tinha uma vida diferente. Imagino que ele nunca quebrou vidraça, ele nunca matou lagartixa, porque a sua condição espiritual fazia com que ele não praticasse essas coisas que crianças fazem, né? Mas ele, respondendo à pergunta que encerra da participação, teve uma infância e juventude natural. Vamos agora para a pergunta número 7, Fernando Guimarães. A pergunta é o seguinte: quem nos receberá no mundo espiritual? Engraçado, essa pergunta é tão complexa porque na nossa maneira de viver e conviver, com certeza absoluta, teremos o merecimento de ser bem recebido no mundo espiritual por pessoas, por espíritos mais avançados. Da mesma maneira, quando a gente vive ruim, fazendo mal às pessoas, vivendo mal do outro lado da vida, com certeza absoluta, tem pessoas que pensam como nós, que agem como nós, estão nos aguardando para continuar a nossa maldade do outro lado. Porque o corpo termina fisicamente, mas o espírito não, é eterno. Nós vamos viver da maneira que a gente vive aqui. Se a gente não modificar a nossa postura, a nossa conduta, no nosso desencarne, com certeza absoluta, teremos do outro lado da vida, ou pelas nossas escolhas, bom recebimento ou mau recebimento. Da mesma maneira que a gente for viver aqui, fazendo bem, e sem olhar para quem, sem menor preconceito de nada, pela caridade e pelo amor, com certeza absoluta, do outro lado da vida, seremos bem recebidos por merecimento, porque tudo é por merecimento. Por espíritos também, na mesma faixa vibratória, até muito mais do que nós, que ainda estamos aqui nesse plano terreno. De forma que a gente tem uma grande responsabilidade de aproveitar a nossa reencarnação neste momento, que a gente possa melhorar, procurar fazer o bem sem olhar para quem, fazer a nossa reforma íntima e moral. Não é complicado. Não é complicado de fazer isso. É só você ter conhecimento e aplicar. Mas tem pessoas que não mudam nunca. Tem pessoas que são maldosas. Tem pessoas que são duras da alma, do coração. Procuram fazer maldade com o pensamento voltado só para a maldade. Essas pessoas, com certeza, terão muito mais dificuldade na sua desencarnação, quando ele for para o outro lado. Então, isso, quem vai esperar do outro lado? São espíritos atrasados que pensam exatamente como ele e que fomenta ele a fazer o que ele já fazia aqui. Então, a gente tem uma grande responsabilidade
de fazer a nossa reforma íntima, procurar fazer o bem, sem olhar quem, fazer a nossa caminhada olhando para o bem, só para o bem. Não é difícil, gente. Não é difícil. A gente já tem esse conhecimento doutrinário espiritual, então é só aplicá-lo. Infelizmente, ainda a grande gama da humanidade ainda está com o pensamento muito arraigado só à Terra. Só a vida só existe aqui, não existe vida do outro lado. Consequentemente, quando essas pessoas desencarnam, vão ter uma surpresa do outro lado, desagradável, ou quem fazer o bem vai ter uma surpresa muito agradável do outro lado. Porque o que a gente fizer aqui vai nos representar do outro lado da vida. É isso que a gente tem que ter a preocupação, de ser bom, de ser caridoso, de ser amoroso, de ser respeitoso com todo mundo, para que possamos um dia fechar os nossos olhos físicos, mas o espírito continua. Então, a gente deve ser encontrado do outro lado pessoas que vão nos aguardar. Seja bem-vindo. Nós já estávamos aqui te esperando. Da mesma maneira, ao contrário, se a gente procura fazer o mal, procura não fazer o bem, procura pisar em todo mundo, aí a coisa se complica. E aí, leite derramado é leite derramado, não tem mais jeito. Só numa próxima reencarnação. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, nós temos uma grande responsabilidade hoje, porque nós temos conhecimento. As pessoas que derivam desse caminho, saem desse caminho, com certeza absoluta, ainda está andando no espaço, sem botar o pé em algo que leva ele para o outro lado, numa situação mais serena, mais tranquila, mais amor. Isso é que a gente tem que fazer. Então, vamos procurar fazer o bem, sempre, sempre, nunca perder a oportunidade de fazer bem, sem nenhum preconceito com ninguém, de nenhuma raça. Todos nós somos iguais, todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos filhos de Deus. Né? Infelizmente, ainda a gente encontra pessoas que, quando está conversando com a gente, ainda está muito longe de alcançar aquilo que Deus nos deu a oportunidade de aproveitar na nossa reencarnação, fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para que possamos um dia, por merecimento, galgar planos mais elevados. Enquanto isso, se a gente não fizer isso, vamos perder parte da nossa reencarnação ou até a reencarnação total. Porque a oportunidade foi nos dada. Se a gente não aproveitar, não sei por quê. Porque a gente tem conhecimento. Principalmente nós espíritas somos mais responsáveis porque nós temos conhecimento. Outras pessoas que estão lá fora, que ainda não alcançaram o que a gente já alcançou, tudo bem, mas que a gente hoje seremos muito mais penalizados pelo conhecimento que nós temos. A gente erra sabendo, a gente erra calculado, porque nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se a gente faz o errado, é o livre-arbítrio nosso, e vamos responder por isso. Com certeza absoluta, vamos aproveitar, vamos melhorar, porque na hora H que a gente fechar os olhos físicos, a gente tem amigos do outro lado nos esperando, fazendo até festa da nossa chegada. E ao contrário também pode acontecer. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus ilumine todos nós na santa luz, na santa paz. Passa a palavra. Fernando Veloso, pergunta 8. Pergunta 8. As guerras são flagelos destruidores? Alguns videntes fazem previsões dos conflitos armados. Guerras são programadas ou são apenas resultado do livre-arbítrio da humanidade? Bom, são pelo menos 3 perguntas em uma. A primeira é a mais fácil de responder. As guerras são flagelos destruidores? Sim, sem dúvida nenhuma. As guerras são flagelos destruidores. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. E ele continua, ela que perguntou, alguns videntes fazem previsões dos conflitos armados. Não só de conflitos armados. Ainda há pouco, Paulo Cartagena respondeu com muita proficiência, como sempre,
a respeito das pessoas que sabem da hora da morte, pressentem a hora da morte. E ele estava falando, eu me lembrando, pensei até que ele fosse falar no caso de Chico Xavier. Chico desencarnou em 2002. E antes disso acontecer, anos antes, ele disse que iria morrer, desencarnar, num dia que o Brasil todo estivesse alegre. No dia que ele morresse, o Brasil todo estaria alegre. E efetivamente aconteceu, que foi o dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, em 2002. Então, ele já sabia dessa situação. Isso se dá porque existem médiuns de premonição, aqueles que têm condição de perceber, de ver o que vai acontecer. A pergunta continua se as guerras são programadas ou apenas resultado de livre-arbítrio da humanidade. Meus amigos, a Terra não tem nada programado nesse sentido. Porque se as coisas estivessem programadas, nós seríamos o quê? Robôs. Alguém mexia os dedos e nós nos movimentávamos. Não existe programação. Existe consequência. Então, as guerras que são sempre de poder, às vezes, de guerra religiosa, guerra, não é nada disso. Toda guerra é guerra de poder. Veja o que está acontecendo agora, essa guerra da Rússia com a Ucrânia. O que é que acontece? Até anos atrás, nós conhecíamos a União Russa Socialista Soviética. Era, se não me engano, 16 países daquela região que formavam aquela união. E eles se libertaram. A Rússia ficou somente ela e os outros se libertaram, entre eles a Ucrânia, que, por sinal, é o maior de todos. Depois da Rússia, a maior é a Ucrânia. Que é uma coisa que eu nem sabia, a gente sabia há pouco tempo, que a Ucrânia é o maior país da Europa depois da Rússia. E a Rússia está, aos poucos, tentando resgatar essa situação anterior. Por isso, essa guerra. Então, guerras não são programadas. Guerras são resultantes das nossas ações, do nosso livre-arbítrio. E insisto, toda guerra é guerra de poder. Como a Rússia estava achando que a Ucrânia ia se aliar à OEA, a Organização dos Estados Europeus, a Organização dos Estados Americanos, ela tratou de agir de forma violenta, uma coisa horrorosa. A gente vê aquelas cidades antigas, aqueles prédios belíssimos sendo destruídos, as criaturas, as crianças, os idosos, tudo sendo destruído, tudo se acabando por conta de quê? De poder. Agora, isso vai ter consequência? Claro. Para quem assim está agindo, no futuro vai sofrer as consequências dos seus atos. Nada passa sem que haja um resgate, uma consequência e que será dolorosa ou não, de acordo com o que está procedendo. Então, se é uma guerra, terá uma consequência dolorosa. Se, pelo contrário, aquele país está procurando conviver em paz com seus aliados, com seus semelhantes, evidentemente que as coisas se acontecem de outras formas. Existem países no mundo que são conhecidos pela boa qualidade de vida. Certamente, esses procuram muito mais ajudar os demais do que prejudicar. E tudo fruto do nosso livre-arbítrio. Então, guerra é fruto do livre-arbítrio. Guerra, como ele pergunta aqui, é flagelo destruidor. Passa a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 9. Pergunta 9. Quando pensamos em outro país ou lugar
É o espírito que vai lá ou só o pensamento? Vamos entender o que é o espírito. É o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. O Livro dos Espíritos, questão 23 e 24, explana muito bem. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Existem duas formas opostas de se compreender o que seja o pensamento. A forma espiritualista, que entende que o ser humano é uma alma imortal e que é o ser que pensa. E a forma materialista, que acredita que quem pensa é o cérebro, utilizando-se de uma estrutura desconhecida, a que chamaram mente, e que morre com a morte do corpo. O que significa esta frase? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está lá. Significa que o pensamento é inseparável da alma. Se o pensamento está em algum lugar, a alma também está lá. Não é algo que possa sair da alma. O pensamento está na alma. Ninguém pode vê-lo, ouvi-lo, senti-lo, conhecê-lo. Entre encarnados, só o ser que pensa conhece seus pensamentos. É a liberdade que a gente tem, diria assim, incondicional, inquestionável. O pensamento é um atributo intrínseco da alma e só existe onde a alma existe. É por isso que os pensamentos pertencem exclusivamente ao indivíduo que está pensando. Eles são a sua marca, eles fazem parte da natureza interior da pessoa, são parte dela. Descartes chama a alma de substância pensante, já que não se consegue separar o ser que pensa do próprio pensamento. Esses dados estão nos trabalhos de Cosme Massi, no Kardec Book. No Livro dos Espíritos, questão 89, nós temos: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Depois, um desdobramento, essa questão A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Lamennais diz que a alma é o pensamento. Ela não muda de natureza. Por que não muda de natureza? Porque se isso ocorresse, ela iria perder sua memória, seus sentimentos, virtudes, seus conhecimentos, tudo aquilo que são estados internos da alma. Teríamos, então, a não validade de uma das leis da maior importância no Espiritismo, que é o princípio da não retrogradação da alma. A alma se aprimora pela evolução moral. A vida intelectual reside no espírito, e somos almas inteligentes e imortais, e não corpos que morrem. Essa é a diferença essencial entre essas duas doutrinas, o espiritismo e o materialismo. Concluindo, sendo o espírito o ser pensante da criação e o pensamento intrínseco à sua natureza, para onde for ou estiver o pensamento, lá também estará o espírito. Passa a palavra. Paulo, pergunta 10. Pergunta 10. O que é mediunidade natural? Meus irmãos, os médiuns naturais, eles também podem ser chamados de médiuns involuntários. Eles não têm consciência nenhuma do poder que possuem, do poder que eles são portadores. Para esses médiuns, nada de anormal que aconteça ao seu redor, inclusive no ambiente externo, eles não têm a lucidez, a percepção, acham que não é nada de extraordinário. Né? Eles não conseguem ter essa percepção. Esse tipo de mediunidade, a mediunidade natural ou involuntária, ela se manifesta em todas as idades, incluindo as crianças. As crianças também podem ter podem ser portadoras dessa característica, desta faculdade mediúnica. Normalmente, os espíritos desencarnados que se apresentam para esse tipo de médium
são espíritos muito imperfeitos, muito atrasados. Isso é isso é um outro sintoma da mediunidade natural. Não quer dizer que um espírito muito atrasado não se apresente para outros tipos de médiums, mas é mais comum que é o médium involuntário ou natural, que normalmente as comunicações, né, percebidas por este tipo de médium são de espíritos extremamente atrasados, muito perfeitos. É um médium que ele precisa alcançar uma certa evolução moral para deixar essa condição de médium natural para médium voluntário. Ele deixa a condição de médium natural, que é involuntário, para um médium voluntário. É um médium que ele passa a ter um domínio maior da sua faculdade, um domínio mais consciente da sua mediunidade. Eu vou fazer uma analogia aqui, irmãos. Na verdade, não sou eu quem faço, né? Preciso ser justo. É o livro dos médiuns quem faz essa comparação. É como o sonambulismo. A transição do sonambulismo natural para o sonambulismo magnético, a gente pode comparar a necessidade de evolução do médium natural, dele deixar a condição de médium involuntário para médium voluntário, de involuntário para voluntário. Tá? Às vezes a gente fala rápido assim, talvez as pessoas não percebam, né, a transição. Então, meus irmãos, a mediunidade natural é uma mediunidade que precisa ser muito burilada. Toda mediunidade precisa, mas essa em especial. Porque eu imagino, pelo entendimento que eu tenho estudando a mediunidade natural, que é uma fase, é um estágio inicial para que o médium ele tenha a percepção de que ele precisa dominar a sua mediunidade. Mas só domina com estudo e com também um comportamento equilibrado, evidentemente. Né? Então, ele precisa do instrumento da leitura, do estudo, e como nós sabemos, existe uma vasta literatura, né? A não ser quando ele ainda é muito jovem, não tem ainda uma maturidade, ele não tem nem consciência do que está acontecendo com ele, e nem teve acesso a uma doutrina como o Espiritismo. Mas, uma vez, o que não quer dizer que uma pessoa muito jovem ela não possa ter maturidade, né? Como o próprio Evangelho diz, uma pessoa muito jovem ela pode ter uma maturidade até maior do que uma pessoa mais experiente. Né? É a sensibilidade do senso moral, como diz o Evangelho. Mas o que eu quero dizer, irmão, já que ela pode ser manifestada até na infância, embora crianças possam ser maduras, né, também, a gente sabe, né, que o corpo ali é jovem, mas o espírito pode ter mais encarnações e bem aproveitadas, é uma bagagem muito grande. Então, é uma mediunidade que requer uma preparação maior. Né? Assim como o médium precisa dominar a comunicação e não deixar que os desencarnados eles façam o que eles querem durante a comunicação. Tá? É uma coisa que eu aprendi no caminhando, né? Quando participei dos estudos da mediunidade, do curso de mediunidade, do curso de doutrinação, do curso de passe. E nas salas, né, de estudo de mediunidade, eu lembro que era muito comum a gente ser orientado, eu não sou médium ostensivo, mas participei dos estudos, né, como doutrinador, de que o médium ele é dono do corpo dele. O médium é dono do corpo dele. Isso para que o médium ele tenha consciência de que ele tem que filtrar a comunicação. Ele não pode, não é porque um espírito comunicante ele quer bater numa mesa ou falar uma palavra pornofônica ou queira causar algum tipo de espetáculo, né? Até com a intenção de perturbar a reunião mediúnica, consciente de onde ele está, que o médium ele tem que permitir isso, ele como dono do corpo dele e como pessoa que tem que controlar a sua própria faculdade mediúnica, obviamente com estudo e com persistência no trabalho e com um comportamento equilibrado, ele precisa ter esse domínio. Né? Então, os espíritos comunicantes eles não podem fazer o que querem, no sentido de espetáculos visuais barulhentos e efeitos que causem impressão, né? Que tornem as pessoas impressionáveis. Então, os desencarnados, eles não podem dominar o médium, assim como um pai não pode ser dominado pelas suas
seus filhos crianças. É o pai quem tem que educar seu filho enquanto criança, identificando no filho as suas más inclinações, até, de certa forma, combater essas más inclinações. Da mesma forma, o médium ele tem que ter, ele não pode deixar que a entidade domine, assim como o pai não pode deixar que um filho rebelde pequeno o domine. Né? É uma situação inaceitável. E o livro dos médiuns, né, Allan Kardec, genialmente interpretando esse estudo sobre a mediunidade natural, ele aconselha, né, Kardec aconselha, inspirado evidentemente pelos mestres da espiritualidade, pelos espíritos de luz, que é necessário nessa intermediação, além do médium e do espírito comunicante, uma terceira pessoa, ao qual a doutrina espírita tradicionalmente chama de doutrinador. Né? Eu até já aprendi com o Fernandinho Veloso que a gente nunca deve alimentar polêmicas, né? Mas eu acho que eu lancei uma polêmica uma vez fazendo uma live sobre mediunidade, que eu acho que a gente poderia até mudar dentro da doutrina espírita essa nomenclatura de doutrinador, né? Eu acho que a gente poderia usar aconselhador, algo desse sentido, então uma pessoa que desperta consciências, né? E doutrinador dá uma ideia assim de que vai doutrinar, né? Vai impor, né, o conhecimento, e a gente sabe que a intenção da doutrina não é essa, né? Mas isso fica para um outro momento para a gente analisar, né? São nomenclaturas, é questão de nomenclatura. O fato é que Kardec aconselha essa terceira pessoa como fundamental dentro da comunicação, para que este, ao qual nós chamamos de doutrinador, ou aconselhador, ele desperte a consciência do espírito comunicante e ajude o médium também intermediando, né, aquela comunicação. Passa a palavra. Bom, vamos para a pergunta número 11. É sobre mediunidade. Pessoal, a pergunta é longa, mas em resumo é o seguinte: a pessoa quer saber quais são as etapas que uma pessoa que acha que é médium tem que cumprir numa casa espírita. E pede que nós demos o que é que se faz no caminho para Jesus. Bom, a questão de pensar que é médium vem dos sintomas que as pessoas às vezes sentem. Tem pessoas que ouvem vozes, zumbidos, tem a sensação de que tem pessoas perto, às vezes odores, veem, enfim, uma série de sintomas que a pessoa fica, para quem não sabe, fica até assustada. E aí ela quer saber como é que a casa espírita faz para saber se a pessoa tem ou não. Bom, na nossa casa, tanto para quem chega querendo saber se tem mediunidade, como para quem é médium, a etapa número 1 é fazer uma consulta. Por quê? Voltando ao caso das pessoas que sentem, que pensam que são médiums. Tem muito de obsessão. Então, o tratamento espiritual, a consulta, pode determinar ali um tratamento que vai, dependendo da situação, 3, 10 ou 20 semanas. E, nesse período, a pessoa vai, evidentemente, adquirir ou readquirir o equilíbrio. Então, só com o equilíbrio relativamente perfeito é que a pessoa pode ter acesso ao estudo mediúnico. Não é nem ainda a prática mediúnica. É o primeiro tratamento. E segundo, o estudo da mediunidade. E no momento certo, o tempo depende de cada pessoa, a pessoa vai para o que nós chamamos de segundo horário, ou seja, para a prática. Mas sem aquela cobrança. Não, vá ver se é médium. A pessoa vai estar lá naturalmente, fica uma semana, 2, 3, 10, 20, 30. E tem pessoas que passam várias semanas e nada acontece. E tem pessoas que na primeira noite recebem um grau
é diferente. Então, o caminho é o tratamento. E depois, naturalmente, só tem que aprender o que é mediunidade, porque mediunidade não é só você ir para a mesa. Muito embora existam e muitos centros, que se você chegar lá dizendo que, olha, eu acho que eu sou médico, bota logo para trabalhar na primeira noite e acha que aquilo ali é o correto, mas cada um faz o que pensa. Tem até um exemplo de um companheiro nosso, que a filha vivia achando nessa situação, e ele foi para um centro espírita. E 15 minutos depois a menina estava lá incorporada. Fazia 15 minutos que eu tinha chegado no centro pela primeira vez, estava incorporada. E ele lá espantado, olhando. Aí chega uma pessoa lá e diz, e o irmão não vai tentar, não? Tentar o quê? Não vai tentar ver se recebe, não? Aí vocês viram que muitas vezes acontece por aí, né? Então, na nossa casa, muitas vezes, ela não é bem entendida. Por exemplo, chega um médium, um top de linha lá fora. Só, olha, eu sou um médium, e tal, o que é que eu faço para trabalhar aqui? Tudo bem. Venha tal dia, eu faço uma consulta. Pronto. Uns dizem sim, e outros dizem sim. Os que dizem sim, não voltam, porque queriam chegar e receber logo isso aqui é seu, pronto, você vai trabalhar como médico, como se ele fosse um profissional de outra atividade e tivesse sido contratado. E não é por aí. Então, a caminhada é longa, para você sair do zero até virar um trabalhador da mediunidade, mas é porque realmente tem que ser assim. Não pode tratar a mediunidade como se fosse uma coisa banal. É uma coisa muito séria. Então, dentro das nossas possibilidades, e ainda temos falhas, a gente tem um certo rigor para que a gente forme bons médios. Não é quantidade. Mas é muito longo. Então, não tem outra receita. Tem centros e a pessoa passa 2, 3 anos só estudando, nem sonhar em se aproximar de uma mesa mediúnica. E no nosso caso, não, é uma coisa que, dependendo da ostensividade, com algumas semanas a pessoa pode ir. Agora, dali, ele sair daquela etapa de médio em desenvolvimento, para ser liberado para um trabalho de mediunidade com o público, aí são mais algumas semanas. Pode ser 2 anos, 5 anos, 6 anos. E pessoas passaram lá, no nosso caso, 5 anos numa sala só, numa etapa só. E já teve tempo de serem 4 etapas. Então, você vê que não é uma caminhada chegou, trabalhou, não. Mas a pessoa, por isso, não está dizendo só vai ser médico daqui a 7 anos, não. Ele é médico. Agora, quando ele precisa educar essa mediunidade, para não dar escândalo, como o Paulo falou, numa sessão mediúnica. Então, o médico equilibrado não dá escândalo, não bate em mesa, não quebra cadeira, não faz nada disso, porque ele tem a capacidade de filtrar a comunicação e a má vontade, digamos assim, do comunicante. Vamos para a pergunta seguinte, que é Fernando Guimarães, pergunta 12. Quando é que nós lembraremos de nossas vidas anteriores? Muito poucos de nós, mas poucos mesmo aqui no mundo físico, estamos preparados para saber da nossa vida anteriores. Eu acho que a gente só vai tomar conhecimento quando estivermos fora do nosso corpo físico. Mesmo assim, talvez umas 2 ou 3 reencarnações anteriores. Talvez. Mesmo assim. Eu duvido. Porque muito poucos de nós não estamos preparados para saber das nossas reencarnações anteriores. De forma nenhuma. Até porque, se a gente tivesse esse conhecimento, a gente poderia aproveitar disso para agir totalmente diferente.
totalmente diferente. Mas eu acho que a gente tem o livre-arbítrio e Deus nos deu o esquecimento exatamente para a gente poder aproveitar e tirar conhecimento disso. Tem a impressão que após nossos desencarnes, a gente vai tomar conhecimento de uma, duas ou três reencarnações. Eu até li um livro sobre isso, reencarnações anteriores, porque ainda não estamos preparados para isso. Com certeza não. E é muito bom que a gente procura se situar, porque muitas vezes as nossas reencarnações anteriores, que a gente possa ir lá para trás, se a gente lembrasse nitidamente, poderia nos prejudicar a nossa atual existência agora. Então, Deus é tão maravilhoso que nos deixa o livre-arbítrio, a nossa caminhada serena, tranquila, porque a gente não tome conhecimento das nossas existências anteriores. Por quê? Porque não estamos preparados para isso. Porque a gente cometeu tantas coisas ruins na nossa existência do passado, e por isso estamos aqui. Se assim não fosse, estaríamos num plano muito mais elevado lá pela frente, num plano jamais de regeneração, etc, etc. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, por enquanto. Mas, com certeza, não estamos preparados para a nossa vida anterior. A nossa vida anterior, a gente talvez fez tanta maldade, fez tanta confusão, que Deus ainda nos permitiu reencarnar no nosso mundo terra, no mundo físico, que ele possa fazer a nossa caminhada de reforma íntima, de reforma moral, de consertar o que estava errado lá no passado, porque nós somos seres inteligentes. Se somos seres inteligentes e que temos um pouco de conhecimento da doutrina espírita, que os outros lá fora não têm, que leva a vida, a banda voou, nem quer saber disso, nem tomar conhecimento disso, mas nós não. Nós temos a responsabilidade de saber que a nossa vida atual são consequências do nosso passado. E Fernando Veloso fala muito sobre esse aspecto de consequência. Eu estou com ele e não abro. É verdade. A gente colhe o que planta. Se eu plantei bem, vou colher bem. Se eu plantei ruim, eu vou colher ruim. Essa é a lei. Então, vamos caminhar na direção de fazer o bem, para que possa ser recebido na pátria espiritual melhor do que aqueles que não estão procurando fazer nada para se sublimar, para melhorar. Então, é muito importante, gente, como é importante a doutrina espírita nesse aspecto, que a gente possa estudar, analisar, colocar na nossa mente, no nosso coração, a nossa responsabilidade quanto a isso. Pessoas que não têm conhecimento, pelo amor de Deus, a gente até que perdoa, porque não tem conhecimento que a gente tem. Mas nós que temos um pouquinho de conhecimento disso, a gente é muito mais responsável. Se a gente fizer errado, a nossa consciência vai nos gritar, vai nos dizer, olha, esse caminho aí está errado, você vai porque quer, porque você tem um livre-arbítrio. Não é isso mesmo? Então, a gente tem que procurar saber se estamos trilhando esse planeta Terra, porque boa bisca nós não fomos na reencarnação anterior. E devemos ter que dar graças a Deus, ainda estamos aqui, que poderia estar num plano muito mais inferiores do que esse. E vamos rezar para que a gente possa merecer e galgar por merecimento, pela nossa maneira de conduta, pela nossa maneira de viver. Procurar fazer as coisas certas, que a gente possa merecer, quando sair desse plano físico para o plano espiritual, ter o merecimento da gente merecer um plano mais superior, um plano melhor, menos sofrimento. Vai depender de cada um de nós, na nossa reforma íntima, na nossa reforma moral, procurar fazer o certo, não procurar fazer o errado, porque somos pessoas inteligentes, né? Tem pessoas que prejudicam o outro voluntariamente, premedita fazer o mal ao outro. Essas pessoas são muito mais responsáveis. A pessoa pode até fazer o mal ao outro involuntariamente, sem querer, mas a pessoa premeditar para prejudicar o outro, com certeza o peso é muito mais elevado. Então, vamos caminhar nessa direção, procurar só fazer o bem, sem olhar para quem. A caridade é acima de tudo, acima de tudo. Não existe outro. Eu não vejo
que Jesus, quando esteve entre nós, mostrou exatamente o caminho que a gente deve seguir, o caminho do amor, da caridade ao nosso próximo. Se assim a gente não fizer, a gente vai perder mais uma reencarnação. Como nós temos o livre-arbítrio de escolher o que é certo e o que é errado, quem continuar no errado, com certeza, vai ter essas consequências para colher. Quem fizer as coisas certas, da mesma maneira, vai ter a consequência positiva na caminhada que nós estamos traçando agora. Então, é muito importante. Eu adoro a doutrina espírita porque ela mostrou para a gente e mostra para a gente aonde a gente tem que pisar, aonde a gente tem que andar. E a gente tem que andar naquele caminho que exatamente está apontando, para a gente não fazer as coisas erradas. Porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, se a gente fizer as coisas erradas, a nossa penalidade duplica, porque nós tínhamos conhecimento e não aplicou. Tínhamos conhecimento e fez errado. Então, vamos fazer as coisas certas. Vamos pedir a Deus de infinita misericórdia que tenha paciência conosco. Tenha paciência conosco, que Ele é nosso Pai, que Ele possa fazer as coisas certas, corretas e respeita todo mundo. Mesmo aqueles menos favorecidos, que é o que a gente tem que olhar mais. Eu trabalho muito com pessoas que moram na rua. Me penaliza muito para aqueles nossos irmãos que moram na rua. São pessoas, nossos irmãos que ali estão. E a gente penaliza muito, fica muito sentido de saber que esses nossos irmãos estão sofrendo, passando necessidade, passando fome, morando debaixo das palafitas, debaixo das marquises. Vai pela Rua do Imperador agora para vocês verem isso. É o que a gente vê no mundo. Principalmente em São Paulo, tem mais de 60 mil pessoas dormindo na rua. Não um estado rico daquele, ainda pessoas dormindo na rua. E aqui também. Então, é preciso que a gente olhe isso. Caridade acima de tudo. Porque eles são nossos irmãos também, a luz da criação de Deus, a luz da criação divina. Vou procurar ajudar, na medida do possível, esses nossos irmãos que estão passando pelo sofrimento, da fome e da miséria. Vou procurar fazer isso. Ok, gente? Muita paz, muita esperança para todos nós. Passa a palavra. Fernando Peloso, pergunta 13. A pergunta 13 é muito simples. Expliquem o fenômeno Dr. Fritz. Antes de falar do Dr. Fritz, que, aliás, não tem muito o que dizer, nós temos que falar de médiuns curadores. A relação de tipos de médiuns, existe esse médium curador. E nós sabemos da atuação de muitos médiuns curadores. Pessoas, inclusive, de outras religiões, mas que são médiuns curadores. Pessoas simples. Aquela senhora lá no subúrbio que, com um pedacinho de uma plantinha, faz aquele tipo de cura. As benzedeiras são médicos curadores. E o médico curador, ele sempre é um magnetizador. Às vezes nem sabe, mas é. Então, como magnetizador, ele manipula os fluidos. Então, na imposição da mão, um toque, às vezes até pelo olhar, ele tem condição de promover curas. É evidente que ele não cura tudo, até porque não é função da doutrina espírita, do espiritismo, a cura do corpo material. Isso fica com a medicina. Agora, quanto a Dr. Fritz em si, eu disse que nós temos poucas informações, que efetivamente temos. Fizemos pesquisa, mas achamos muito pouco a respeito dele. O que é que sabemos dele? Alemão, nascido em Munique, na Alemanha. Nasceu na Alemanha, em Munique, e criou-se na Polônia. Formou-se médico, trabalhou como médico na Primeira Guerra Mundial, onde desencarnou. Morreu e desencarnou na Primeira Guerra Mundial. Aqui no Brasil, o fenômeno, digamos assim, Dr. Fritz surgiu em 1950,
com um médium chamado Zé Arigó. Posteriormente, com o falecimento de Zé Arigó, surgiu depois um outro médium, Rubens Faria Júnior, e aqui entre nós, Edson Queiroz. Então, depois disso, nós não temos mais informação a respeito do Dr. Fritz, se ele continua atuando no Brasil ou se encerrou a sua atividade aqui ou se está em outro país, porque na qualidade de espírito ele pode atuar em qualquer lugar. Então, são essas as informações que nós temos de Dr. Fritz. Alemão, criado na Polônia, médico, falecido da Primeira Guerra Mundial, e que depois, que através de médiuns brasileiros com quem ele tinha afinidade, desenvolveu uma grande atividade aqui no Brasil e tornou-se célebre. Passa a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 14. Pergunta 14. Quando sonhamos com pessoas vivas, significa que nossos espíritos saíram do corpo e foram se encontrar com essas pessoas? Vamos ao livro dos Espíritos, capítulo 8, questão 402, que já dissemos aqui. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabendo que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado e no futuro. Um comentário de Allan Kardec. Os sonhos são um produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraçam na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esse conjunto bizarro e confuso que parece não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Tal como um relato ao que se tivesse truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Livro dos Espíritos, questão 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Isso tudo é a pergunta. Resposta. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes de duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Temos aqui os Mensageiros, capítulo 38. Não esqueçamos que o desprendimento do sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. E aqui, estudando a mediunidade de Martins Peralva, capítulo 17, nós temos: os sonhos, em sua generalidade, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas, enquanto há o repouso do corpo físico. Todos eles revelam em sua estrutura, como fundamento principal, a emancipação da alma,
assinalando a sua atividade extracorpórea, quando então se lhe associa uma consciência livre, variadas impressões e sensações de ordem fisiológica e psicológica. Segundo Freud, o sonho é a realização do desejo. Ele acreditava que era preciso decodificar os sonhos, que considerava como uma espécie de picos visíveis do inconsciente. Freud estava certo quando falava da metáfora. Os sonhos constroem a mesma linguagem metafórica da poesia, só que com imagens. A psicanálise seria a sonda capaz de desenterrar esses símbolos e decifrar as metáforas que eles escondem. Voltando à pergunta, quando sonhamos com pessoas vivas, significa que nossos espíritos saíram do corpo e foram se encontrar com essas pessoas? Resposta, o sonho resulta da emancipação da alma. Passa a palavra. Paulo, pergunta aqui. Pergunta 15. Por que a divindade não interfere nas ações das pessoas de poder dos países para evitar mais guerras e mortes de tantas pessoas inocentes? Porque existe o livre-arbítrio, irmãos. Fernando Veloso brilhantemente respondeu aí a questão dos flagelos destruidores, fez a análise perfeita do conflito da Rússia com a Ucrânia. E é isso, né? As coisas não são totalmente, né, pré-determinadas, programadas. Algumas situações vêm, mas a grande maioria dos fatos ocorrem aqui na Terra por conta do livre-arbítrio da humanidade. Diferente disso, nós não teríamos a responsabilidade pelos nossos erros e também o mérito pelos nossos acertos, né? As coisas não vêm, como o Fernando Veloso analisou muito bem, mecanicamente programadas, né? Não é máquina, não é uma inteligência artificial, como um notebook que a gente está usando aqui como instrumento, né, para esse estudo. Existe o livre-arbítrio da humanidade, e a humanidade precisa responder pelas suas atitudes. Imaginemos os espíritos protetores, os guias, os mentores espirituais dos líderes das nações. Certamente, esses espíritos, eles tentam intuir aos governantes bons pensamentos, bons conselhos. Mas como Fernando Veloso analisou bem, a ânsia por poder, a vaidade, o ego, a busca por lucro, tudo isso sobe a cabeça das pessoas, em particular dos líderes das nações, que têm uma responsabilidade muito grande, uma vez que conduzem sociedades e são corresponsáveis pela harmonia do planeta, podendo, inclusive, colocar, momentaneamente, como nós sabemos, obstáculos à evolução do planeta. Não devem, mas, por conta do seu livre-arbítrio, podem colocar obstáculos. Eles não conseguem permanentemente, e como o próprio Livro dos Espíritos diz, a lei do progresso, ela é imparável. A gente não vai parar nunca o progresso. E pela força das coisas, das circunstâncias, nós somos todos forçados, no bom sentido, a evoluir. Então, por mais que até os líderes das nações entravem a evolução, tornem a caminhada mais lenta e mais doída, eles respondem por seus atos. Responderão. E se suas nações, se suas sociedades consentiram determinados conflitos, essa parcela que consentiu também tem uma carga de responsabilidade em relação a esses flagelos destruidores, como Veloso sabiamente analisou. Então, o que é que acontece? Os líderes das nações fecham os canais para os bons espíritos e abrem os canais para a espiritualidade negativa, que vai intuir mais desunião, mais desarmonia, e vai alimentar o ego desses governantes, a busca desenfreada, né, por subjugar outros povos. E quando existe essa intenção, falta amor, falta espiritualização a essas pessoas. Guerras são um exemplo muito prático da gente entender o que é o materialismo
na cabeça de determinadas pessoas. Porque se eu estou buscando território, se eu estou buscando regiões que vão aumentar o lucro da minha nação, se eu estou ambicionando mostrar que eu posso conquistar outros povos, outros territórios, é vaidade, é poder, é materialismo, é a má ambição. Né? Então, os espíritos tentam, meus irmãos. Deus, os espíritos são os espíritos de luz, né? Eles são porta-vozes de Deus. Deus coloca esse canal à disposição de toda a humanidade, da boa inspiração dos bons espíritos, mas não só os líderes das nações. Nós, inclusive, quando agimos de forma teimosa, ou quando as nossas imperfeições falam mais alto que as nossas virtudes, nós também fechamos o nosso canal para a boa inspiração e abrimos o canal para as energias negativas, para a influência dos espíritos negativos, né? Que vêm de dimensões negativas. Então, Deus, ele, acima de tudo, ele permite o livre-arbítrio. Mas é óbvio que esta liberdade, ela tem um limite. Ela tem um limite. Né? O ser humano não tem liberdade plena, a não ser o pensamento, né? Como está lá no Livro dos Espíritos. Uma das situações que a gente tem liberdade plena é no pensamento. Mas até a lei de liberdade, evidentemente, que tem que ter limites. Uma vez que, se assim não fosse, a desarmonia, o caos ia imperar. Então, evidentemente que esses líderes das nações que estão causando conflitos vão responder pelo seu livre-arbítrio, pela inconsequência, né? Eu digo inconsequência no sentido de irresponsabilidade, de provocar guerras, né? Atemorizando pessoas, famílias, que estão tendo que fugir de seus lares, tinham suas vidas, tinham sua vida toda estruturada, né? Seu emprego, seu estudo, sua residência, e estão forçadamente saindo, até do país que gostam de viver, para sobreviverem. Quer dizer, então, essas pessoas... Então, Deus, ele não intervém diretamente. Ele dá a oportunidade dessas pessoas absorverem a boa intuição dos bons espíritos, mas, lamentavelmente, as imperfeições humanas fecham essa porta de boas inspirações. Passa a palavra. E assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final dos nossos trabalhos. Esperamos que tenhamos, pelo menos em parte, atendido às expectativas. E só nos resta agradecer a todos pela presença, pela atenção. E vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. E pedimos ao companheiro Paulo para fazer. Irmãos, fechemos nossos olhos, porque quando fechamos os olhos, de certa forma, absorvemos menos as impressões do mundo material e nos conectamos um pouco mais com o mundo espiritual. Vamos imaginar Deus como uma luz poderosa, brilhante, intensa, bela, perfeita, harmônica, atravessando todo o universo infinito. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, perfeição, justiça, amor, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, modelo a ser seguido pela humanidade, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por esta maravilhosa oportunidade de debater ideias, de poder levar um pouco de esclarecimento àqueles que têm a sede do saber, a sede do conhecimento, que, como disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade que nos liberta das trevas da ignorância, a verdade que nos liberta das trevas da falta de bom senso e que nos levará a reflexões profundas, a fim de que nós possamos alimentar o espírito de bom conhecimento, de esclarecimento, e que possamos, efetivamente, colocar em prática a nossa reforma íntima de maneira espontânea, natural e sábia. Agradecemos pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria que o nosso estudo pôde ser praticado.
E aproveito e peço pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, no sertão nordestino, nos países em guerra, onde houver fome, sede, medo, pranto, ranger de dentes. Nossos irmãos que se encontram no plano espiritual em grandes dificuldades, em dimensões equivocadas, que todos sejam assistidos de acordo com a necessidade e merecimento de cada um. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e alegremente, humildemente, pedimos a permissão para finalizar nossos trabalhos da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa encaminhar para o encerramento dos nossos trabalhos. E, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar nosso trabalho. Boa noite a todos, muita paz e até outra oportunidade.